Senhor presidente, eu, na condição, inclusive, de presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, não poderia deixar de repercutir aqui a demissão ontem do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Aliás, é importante dizer que o governo Bolsonaro havia dito que acabou com a corrupção no Brasil, não tem mais corrupção, mas, contraditoriamente, ontem ele demitiu o ministro da Educação por denúncias de corrupção, em função de denúncias de corrupção dentro do Ministério da Educação. É o quarto ministro da Educação deste governo incompetente. Os 3 primeiros foram demitidos porque eram pessoas totalmente despreparadas para o cargo, pessoas que não tinham a menor qualificação para sentar na cadeira de ministro da Educação. E agora este quarto ministro, pastor presbiteriano, professor Milton Ribeiro, que estava desde julho do ano passado no comando do MEC, pediu exoneração e saiu do Ministério da Educação, até mesmo para não causar mais desgastes ainda ao presidente Bolsonaro, que agora oficialmente anunciou é candidato à reeleição. E a saída do ministro Milton Ribeiro se deu uma semana após a revelação pelo jornal Folha de São Paulo de uma gravação na qual o ministro diz repassar verbas do ministério para municípios indicados por 2 pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Esses pastores a que o ministro se refere no áudio são Gilmar Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e ministro das Assembleias de Deus do Brasil, e Arilton Moura, ligado à Assembleia de Deus. Eles não têm nenhum cargo no governo, mas nos últimos anos participaram de várias reuniões com autoridades e tiveram encontros com Bolsonaro. Na semana passada, o jornal Estado de São Paulo já havia publicado reportagem informando sobre a existência de um gabinete paralelo integrado por pastores no Ministério da Educação, com controle da agenda e da verba do Ministério da Educação. Vejam, senhores, a gravidade, o que se tornou o Ministério da Educação, né? A reportagem ainda afirmava que esses pastores, Gilmar e Arilton, têm trânsito livre no ministério e atuam como lobistas. E o caso envolve suspeitas de corrupção. Vários prefeitos denunciaram pedidos de propina em dinheiro e em barras de ouro. Essa é uma inovação do governo Bolsonaro, né? Propinas em barras de ouro, ou seriam bezerros de ouro? Será que editaram os bezerros de ouro lá do Antigo Testamento em troca da liberação de recursos para os municípios? Um absurdo que nós vimos agora. E o governo falou que no governo dele não tem corrupção, né? No âmbito do judiciário, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito para investigar o ministro. E um outro inquérito foi aberto pela Polícia Federal para apurar também supostos repasses irregulares de verbas do Ministério da Educação. E eu queria dizer que naquele áudio que vazou na semana passada, que foi publicado pela Folha de São Paulo, o ministro diz que a sua prioridade é atender primeiro aos municípios que mais precisam e, em segundo lugar, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Olha só. E segundo o ministro, foi um pedido especial que o presidente da República fez para ele sobre a questão do pastor Gilmar. E ele sugere ainda uma contrapartida para os repasses das verbas. Então, ele diz assim, o apoio que a gente pede não é segredo. Isso pode ser apoio sobre construção de igrejas. Então, vejam bem, o Ministério da Educação
que deveria aplicar o dinheiro na melhoria da infraestrutura nas universidades, nos institutos federais de educação, nas escolas públicas. Tem escola aí precisando de laboratório de informática, de laboratório de química e física, precisando de arrumar os banheiros para os alunos, de arrumar a infraestrutura da escola, e o Ministério da Educação está desviando dinheiro para a construção de igrejas evangélicas, né? Até foi divulgado que imprimiram Bíblias com dinheiro de propina, e essas Bíblias, inclusive, foram impressas com fotografias dos pastores e do ministro da Educação, do ex-ministro da Educação. Então, vejam que absurdo que nós chegamos. Que absurdo que nós chegamos. Então, de acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, os recursos que foram liberados pelo ex-ministro da Educação são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do FNDE. Esse fundo é que financia vários projetos e políticas educacionais no Brasil. A gestão desse ministro, Milton Ribeiro, ela foi marcada por declarações polêmicas e muita saída de servidores, uma debandada de servidores do Ministério da Educação. A gestão do Milton Ribeiro se alinhou às concepções conservadoras do Bolsonaro e dos apoiadores dele em relação a costumes. A trajetória dele no Ministério foi marcada por críticas e polêmicas provocadas por algumas declarações. O ministro chegou a ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por crime de homofobia, ao relacionar em entrevista em 2020 a homossexualidade a famílias desajustadas. Dizer que havia adolescentes optando por ser gays. Além de desinformado, é uma pessoa preconceituosa. É uma pessoa que não entende absolutamente nada de sexualidade. E ainda faz uma relação entre homossexualidade a famílias desajustadas, querendo dizer que os homossexuais eles são assim porque são de famílias desajustadas. Um absurdo uma pessoa dessa ser colocada no Ministério da Educação. No ano passado ainda ele deu uma entrevista a uma emissora oficial defendendo que o acesso à universidade seja para poucos, que a universidade não deveria ser para todos, mas para poucos. Ele dizia assim, tem muito médico, engenheiro, advogado dirigindo Uber. Então, para que fazer uma universidade? Tem muita gente que não deve ir para a universidade, já vai para o mercado de trabalho, ganhar vida. Universidade é para poucos, é para aqueles que têm capacidade, que têm competência. Uma visão elitista, uma visão também preconceituosa. E o mais grave, recentemente, esse ministro disse que os alunos com deficiência que frequentam as classes comuns, eles atrapalham a aprendizagem dos alunos que não têm deficiência. Isso vai na contramão de toda a luta que nós, da educação especial, fizemos nesse país, nesses últimos anos, justamente para desenvolver a chamada educação inclusiva, de justamente garantir que as pessoas com deficiência tenham o direito de acesso à educação nas escolas regulares, nas classes comuns, e tenham o direito de usufruir da educação pública, gratuita, de qualidade, que é oferecida a todos e a todas. Nós, da educação especial, repudiamos a fala do ministro na época, porque ela vai na contramão de todo o esforço que o Brasil vem fazendo nas últimas décadas para desenvolver a chamada política da educação inclusiva. Então, é uma notícia que
nos alegra, de certa forma. Mais um ministro da Educação incompetente, que não tem qualificação para ocupar o cargo tão importante de ministro da Educação, e mais um ministro que vai embora e agora respondendo por denúncias de corrupção na pasta da educação. Desvio de dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do FNDE, dinheiro que deveria ser aplicado nas escolas, nas universidades, no desenvolvimento da educação brasileira e que estava sendo desviado para a construção de igrejas, impressão de bíblias e para encher o bolso de pastores corruptos e também de membros do Ministério da Educação, que estavam, inclusive, pedindo propina em barras de ouro. Então, é um absurdo o que nós vimos e as pessoas têm que ser responsabilizadas. Este ex-ministro da Educação, não é porque ele pediu exoneração que vai ficar livre das denúncias que pesam sobre ele. Ele deve continuar respondendo na justiça pelos atos praticados pelo gabinete paralelo, pelos lobistas que tomaram conta do seu ministério desviando dinheiro da educação. Agora, eu penso também que o presidente da República precisa ser responsabilizado, já que o ex-ministro dizia que estava fazendo tudo aquilo por atender um pedido do presidente da República. Então, é um ato, no mínimo, de improbidade administrativa que o presidente cometeu, pedindo justamente essas irregularidades para o ministro da Educação. Então, senhor presidente, eu quero aqui dizer que não tenho nenhuma esperança de que o presidente da República vá nomear um bom ministro da Educação, porque até agora os 4 que passaram pela pasta foram um desastre. A educação brasileira andou para trás e eu não vejo a hora de acabar esse governo. Não vejo a hora de chegar o dia 2 de outubro para o povo brasileiro votar pelo fora Bolsonaro e que no ano que vem a gente possa iniciar um processo de reconstrução do nosso país, para que a gente possa voltar a ter credibilidade. Um governo que tenha credibilidade perante a comunidade internacional novamente. Que a gente possa, a partir do ano que vem, fazer um governo que possa orgulhar o povo brasileiro, que garanta políticas públicas em todas as áreas, educação, saúde, meio ambiente, segurança pública, que possam melhorar a vida do povo brasileiro. Nesses últimos anos, nós estamos vendo só aumento da pobreza, da miséria, da fome, custo de vida elevadíssimo, inflação em alta. Nós estamos vendo um alto índice de desemprego nesse país e não tem nenhuma medida, não tem nenhuma política econômica anunciada para justamente fazer frente à crise e a esse aumento do custo de vida e o desemprego aqui na nossa nação. Então, eu espero, senhor presidente, que no ano que vem a gente possa de novo voltar a ter um governo sério, competente, responsável, que faça as políticas públicas que o Brasil precisa para melhorar a vida do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente, e fica aqui o meu registro de que a pasta da educação ela tem sofrido muito desgaste e agora com denúncias gravíssimas de corrupção, desvio de recursos públicos da educação brasileira.
que essa página seja virada o mais rápido possível. Obrigado.